Eu vou estar finalizando hoje a carta aos Hebreus. Já são 4 quartas-feiras. Eu sei que tem gente que não suporta. Tem gente que não tem paciência, né? Só 4. Só 4. Então o Samuel falou só 4? Continua até o fim, até Apocalipse. Você versículo por versículo, né? Na verdade, assim, eu não fui nada técnico. Se fosse apenas para poder passar as informações que tem na carta, poderia ser feito em 2 horas. Mas eu fiz alguns comentários, aí estendeu um pouco mais. Mas se fosse fazer comentando mesmo, nós ficaríamos aqui muitos dias comentando, né? Eu repito, falando para vocês, técnico sendo repetitivo, eu sinceramente eu acredito que a igreja precisa disso, de a gente conhecer a Bíblia Sagrada. Porque eu fico pensando assim, eu acho que eu sou um pouco metodista. Eu sou um pouco metodista, porque eu fico pensando na questão do método, eu fico pensando na questão da lógica. Uma vez que eu me tornei cristão, veja bem a minha lógica, uma vez que eu me tornei cristão, que eu criei em Jesus, aceitei Jesus, levantei a minha mão, o que eu faço agora na igreja? Qual é a minha função na igreja? O que eu devo fazer nos nossos encontros, nessas reuniões? Qual? Não tenho outra coisa para fazer, senão agora crescer naquilo que eu crio, não é? O meu conhecimento amadurecer. Não existe outra coisa para fazer na igreja. Uma vez que eu conheci a Cristo, nós conhecemos a Cristo, a não ser crescer nesse entendimento, nesse conhecimento, por esse conhecimento ir amadurecendo, ir crescendo, e tendo experiências com Deus. Essas coisas não são teóricas, isso aqui não é teoria, isso aqui é para ser aplicado na vida. Então, eu particularmente, no meu dia a dia, eu tenho os meus embates espirituais, as minhas questões espirituais, e eu vou tentando resolver na minha cabeça, na minha mente, né? Para não perder o equilíbrio, ou seja, como é que eu vou manter um equilíbrio na vida, baseado naquilo que eu creio, que eu entendo. Quem me ajuda? É a Bíblia Sagrada. Quem me ajuda é a Palavra de Deus. Eu acredito que o grande desequilíbrio que tem no meio do povo de Deus acontece exatamente por conta da falta do conhecimento de como lidar com as situações, que podem ser diversas, né? Podem ser diversas as questões que cada um de nós vive na vida, mas todos nós só temos um caminho, que é o caminho da Palavra de Deus, é entender, é conhecer. Como eu já falei, eu não abro mão de nada que a Bíblia fala. Então, os dons espirituais, os ministérios, não abro mão de nada. Tudo isso é bíblico, é bom. Mas eu não posso viver para sempre de emoção. Não posso. Eu não dou conta. A emoção não dá conta de resolver as minhas questões. As pessoas mais equilibradas no meio do povo de Deus são aqueles que têm mais um conhecimento. Não estou dizendo perfeito, irmãos. Eu nem estou dizendo que esse conhecimento tem que ser o conhecimento de um mestre. Estou dizendo isso. Estou dizendo que à medida que a gente vai entendendo, a gente vai conseguindo se equilibrar na vida, né? Quando as pessoas elas abrem mão disso e querem viver a vida como se fosse uma aventura, a vida cristã, você vai ver tanta gente por aí cambaleando, né? Eu conheço tanta gente. Esse dia eu encontrei um casal que, quando ainda eu era solteiro, não tinha culto na casa deles lá, e eu era aquele culto de reteté mesmo, sabe? De pular no pé só, de outra. E a irmã era uma irmã que ia para monte, né? Tinha as revelações. Encontrei o casal desviado, e eu fiquei olhando assim, meu Deus, como é que pode? Aquela mulher que orava tanto, aquela mulher, e hoje é irreconhecível. Então eu particularmente tenho essa preocupação de uma forma até exagerada. O que vai dar para nós uma substância, uma força, é o conhecimento da palavra de Deus. Não tem para onde a gente fugir. Amém? Hebreus capítulo de número 10. E isso demanda tempo, isso demanda paciência, né? Pensar, repensar de novo. Eu me lembro que teve uma época
que eu lia Romanos com um desejo de entender aquilo que Paulo estava dizendo. Romanos eu não entendi, eu queria entender, e eu ficava de joelho lendo a Bíblia, querendo entender. Deus me ajuda a entender, me ajuda a entender, e eu não entendia. Aí eu lembro que um dia me deu um estalo, eu levantei feliz porque eu tinha compreendido, que era o texto de Romanos 6,14, quando Paulo fala assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele dizia assim: como assim o pecado não vai ter domínio sobre mim? Se eu peco, então se eu peco, o pecado tem domínio sobre mim. Mas aí não tem homem que não peca, como é que eu faço? E eu ficava, depois eu entendi que não tem a ver com pecar ou não pecar. O pecado, ele não exerce domínio sobre a minha vida quando eu estou debaixo da graça. Significa que ainda que eu peque, mesmo que eu peque, o pecado não exerce sobre mim uma força. Essa força é a força da condenação, da culpa. Por que ele não exerce essa força? Porque eu posso ir diante de Deus imediatamente e pela graça receber perdão. Então eu não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. E essa graça é que me livra de todo tipo de culpa e de condenação. Então, saber disso para um novo convertido é aliviador, irmão. Você tirar um peso do ombro, porque toda a nossa preocupação do novo convertido é pecou, é culpa, é vergonha, é medo mesmo. Eu sentia pavor, sentia medo de errar, de pecar, eu sentia medo, horrores. Então, tirar aquele peso da culpa dos ombros era algo maravilhoso. Você lembra daquele livro O Peregrino? Quem já leu O Peregrino? Então, você lembra de peregrino carregando aquele fardo nas costas, né? Até que o fardo caiu sobre as costas. O pecado é um fardo e a culpa é um fardo também. Então, tirar aquele fardo das costas é algo muito maravilhoso. A carta aos Hebreus, como todo o restante da Bíblia, ela põe a gente em contato com a realidade espiritual que envolve a nossa existência. Nós, diante da Bíblia Sagrada, entramos em contato, não é, como eu falei, não é uma teoria, isso aqui está na nossa vida, isso aqui está na nossa existência. A Bíblia nos põe em contato com uma realidade espiritual, e essa realidade espiritual, ou quando nós falamos de realidade espiritual, nós não estamos falando de um fantasma, tratando o mundo espiritual como se fosse um fantasma, um vento, um sopro, alguma coisa que apenas existe e que não é tocável, né, não é palpável, alguma coisa que existe, mas que é irreal pelo fato de não ser palpável. A Bíblia vai dizer para nós que o mundo espiritual, esse mundo espiritual do qual nós não vemos, a Bíblia ensina para nós que ele é mais real do que o mundo físico. Então é uma realidade, estamos lidando com algo que é real, simplesmente não é visto, simplesmente não faz parte dessa natureza, dessa matéria, mas que existe, que é real, que não é produto da mente, é algo que está em algum lugar, é algo que usar a palavra existir, na verdade, para essas coisas é até ficar aquém da realidade, porque existir, nós existimos. Essas coisas, elas são tão reais que elas estão para além da existência. Ou seja, antes que essas coisas que nós chamamos de existentes existissem, elas já estavam, elas já eram. Então Deus antes de qualquer coisa vir à existência, a matéria. Quando na eternidade onde Deus habita, antes desse banco, dessa matéria, desses átomos aqui existirem, Deus já era. Então, quem é maior? O mundo físico ou o mundo espiritual, vamos dizer assim? Quem é mais real? O mundo físico ou o mundo espiritual? É verdade que para nós, olhando de forma com esses olhos carnais, olhando, sendo carnal, sendo material, sendo participante dessa natureza física, nós vamos dizer que o real é o que eu estou vendo. Tanto que a ideia da idolatria, de criar-se divindades a partir de coisas que existem, madeira, gesso, barro, ouro, prata, tudo
parte da nossa ignorância e da nossa limitação, porque eu não posso negar que existe uma divindade, eu não posso negar que há um ser divino, grande. Por outro lado, eu não tenho acesso a hora que eu quero para ver esse ser espiritual. Então o que eu faço? Eu tento materializar esse mundo. Chama-se a materialização da fé. Então, como é que eu faço para tornar a minha fé algo visível? Eu começo a tocar, criar coisas que são alcançadas pelos meus olhos. Então, quando eu olho, eu vejo e eu acredito, porque eu estou vendo. A gente não pode, ou a Bíblia não vai dar para nós margem para dizer que isso é fé. Isso não é fé. A partir do momento em que eu crio alguma coisa, que eu projeto alguma coisa, para me dar a certeza de que aquela coisa que aquela coisa existe, isso já não é mais fé. Isso já não é mais fé. Porque a fé, ela vai lidar, segundo o ensinamento bíblico, a fé, ela é algo para se lidar apenas com aquilo que é invisível. Quando eu preciso ver, ou quando eu creio porque eu vejo, já não é mais fé. É o que Paulo fala: esperança que se vê não é esperança. Então a esperança, como a fé, lida com coisas que estão para além dos meus olhos, ou para além da minha expectativa. Então Hebreus capítulo 11 vai falar sobre a fé como firme fundamento de coisas que se esperam. Por que tem que esperar? Porque está para além, vai muito mais além daquilo que eu vejo, das minhas projeções, e depois lida com coisas que nós não vemos. É a prova de coisas que você não vê. Alguém pode dizer assim: prova para mim. Você não tem como provar também, porque é fé. E isso é cada um de nós, isso é subjetivo, né? Tanto até mesmo o grau de fé é subjetivo. Cada um tem o seu grau de fé. Veja, então a Bíblia está nos chamando para lidar com essa categoria de coisas que você não vê. Mesmo no meio do povo cristão, mesmo no meio do povo de Deus, existe essa deficiência. Quando mesmo como povo de Deus, professando a Bíblia, professando o nome do Senhor, nós queremos ver para acreditar, significa que nós estamos vivendo uma deficiência na nossa fé. E isso pode ser explicado aqui de muitas maneiras. Por exemplo, uma coisa muito corriqueira do nosso dia a dia, que eu posso usar aqui até como exemplo bem rudimentar mesmo. Aqui tem essa quantidade de pessoas hoje, né? Suponhamos que entre ali pelaquela porta alguém com uma cadeira de roda, e a gente faça uma oração aqui e essa pessoa lande. Provavelmente nós vamos chegar em casa contando o testemunho, né? O paralítico andou. Se na próxima quarta-feira a gente estiver aqui e acrescentou um número por conta disso, e novamente entrar um coxo, um cego, e a gente orar e acontecer, irmãos, um mês isso aqui está superlotado, porque as pessoas, elas correm muito atrás dessas coisas, elas querem ver, elas querem, e aí a gente vai analisar tudo isso, não fé, por mais que a gente, tudo mais, mas Deus orou, teve fé, claro que teve fé, mas estou dizendo em relação à multidão, a necessidade de querer ver, necessidade de querer apalpar, revela para nós uma deficiência na nossa fé. Lembra que eu falei, mesmo aqui no livro de Hebreus, no capítulo de número 3, quando Israel estava no deserto, e aí Israel vai se tornar para nós o maior exemplo disso na Bíblia, ou um dos maiores exemplos disso na Bíblia, não o maior talvez, mas um dos maiores, porque eles estão lidando com Deus, e o tratamento de Deus com eles não é um tratamento, como que eu posso dizer, um tratamento consciente. Eles não têm consciência de Deus, eles não têm entendimento de Deus. Tanto que Deus vai dar para eles lei, e a lei é quase uma obrigação. A quem você obriga? A quem tem consciência ou quem não tem consciência? Certamente que a lei é para quem não tem consciência. O Evangelho é um passo a mais, é um grau a mais desse relacionamento com Deus, porque o Evangelho já leva a gente para o lado da consciência, trabalha o ser humano por dentro. Então Israel está no deserto e Deus está tratando ele de uma forma bem infantil mesmo.
E nessa forma infantil, Deus aparece para eles. Aparece na nuvem, aparece na coluna de fogo, aparece nos trovões, aparece numa nuvem de glória, mas aparece. E no meio daquilo dali, quantos milagres Deus vai fazendo? Milagres estupendos, coisas extraordinárias, maravilhosas, diante dos olhos deles. Eram fatos tão absurdos que até hoje são contestados. Por exemplo, o mar vermelho se abriu. Vamos dizer assim, não, o mar não se abriu, aquilo ali era um braço, na verdade, do mar, que em certa época do ano baixava as águas, não sei o que. Não, diz que o mar se abriu, as águas do Nilo se transformaram em sangue, foram coisas, sabe, e eles acompanharam tudo de perto. Então, a água saiu da rocha, o maná caiu do céu, as cordonizes, eles viram milagre o tempo todo. Mas, no entanto, mesmo Deus fazendo tantos milagres diante dos olhos dele todos os dias, eles não tinham fé em Deus, não acreditaram naquilo que Deus falava. Se Deus fizesse coisas, eles viam e recebiam, mas concernente ao que Deus dizia, eles não acreditavam. Então Deus dizia: vão lá, entrem lá. E aí na palavra de Deus eles não confiavam. Confiavam quando eles viam os milagres, eles faziam, inclusive, eram beneficiados pelos milagres. Todos eles comeram carne lá à vontade. Encheram quase um mês, eles comeram carne, até sair pelo nariz, a Bíblia fala. Mas a palavra de Deus, eles desconfiavam. Então, milagre em si não é suficiente para gerar no nosso coração fé. Então, querer ver, querer apalpar, querer, claro que a fé produz essas coisas, ou Deus pela fé produz essas coisas, mas essas coisas elas são resultados da fé, não pode ser nunca base para a fé. Nós somos chamados então por Deus a caminhar pela fé, a crescer na fé. E esse negócio aqui, como eu já falei, depende de cada um de nós, o grau de fé que cada um vai ter. Isso aí é Deus com a pessoa, mas nós somos chamados para se viver pela fé. O nosso desafio é acreditar em Deus, independente de circunstâncias, já que nós relacionamos muito Deus com circunstâncias da vida, né? A gente julga muito Deus pelo que está bom, não está bom, está ruim, não está ruim, as coisas estão dando certo. Então a gente julga muito pelo nosso mundo, a gente julga se Deus está ou se Deus não está. O Hebreus, capítulo de número 10, já no final do capítulo, a exortação do escritor para aqueles irmãos era exatamente para que eles perseverassem na fé, para que eles não se desanimassem, porque eles estavam passando por muitas tribulações, muitas perseguições, e exatamente aquele contexto que eles viviam era a tentação que eles passavam para querer desistir do caminho que eles estavam caminhando. De alguma forma, aquelas coisas mexiam com o espírito, com a alma deles, e gerava neles dúvida, gerava neles desconfiança, gerava medo, e era isso que fazia com que eles se afastassem do Evangelho. Então, para a gente acompanhar em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo de número 27, melhor, o versículo 32. Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês forem iluminados, quando suportaram muita luta e sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Veja então que o escritor, a intenção de ele escrever isso é para animar os irmãos na fé, é para fortalecer eles na
fé, é uma carta que está de alguma forma animando eles: não desistam, não parem, não larguem mão da confiança, dando tantos exemplos. Não voltem atrás, não parem, não desconfiem de Deus, não desconfiem de Deus. Lembra das experiências que vocês já passaram. Então é uma carta que tem tudo a ver, irmãos, com o ânimo, tem a ver com a perseverança, tem a ver com o insistir, com o ir adiante, com não se deixar levar pelas tribulações, pelas dificuldades. Não desanimem, e veja que o sofrimento que eles estão passando aqui, e aqui a Bíblia não é um livro que vai pregar sofrimento, não tem nada a ver, não existe na Bíblia, existe a doutrina do sofrimento, mas não que o sofrimento tem que ser algo vivido pelo cristão. Assim como não há teologia da prosperidade, também não há teologia do sofrimento, que nós temos que sofrer. A verdade é que há circunstâncias boas e ruins. Pelo que dá a entender, as circunstâncias ruins, elas possuem sobre nós maior força, e aí nos desanima mais. Então, as situações que eles estão passando aqui, nós nem passamos perto delas. É situação de cárcere, de cadeia, de insultos, de perseguição, de tribulação, de perder os bens materiais, de ser afligido, de ter que ir na cadeia visitar irmãos, de hora estar preso, outra hora ir ter que visitar o irmão que está preso, e era algo terrível. E aí no versículo 36 ele fala assim: olha, aquele que vem virá, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, mensagem de Deus, e essa aqui já ele está usando um texto do Antigo Testamento, lá de Abacuque: o justo viverá pela fé. E Deus não tem prazer naqueles que recuam. Alguém poderia dizer: mas Deus está tão difícil, mas Senhor, eu estou vivendo a situação, a minha vida, eu estou correndo o risco de morrer, eu estou sendo perseguido, Deus está muito pesado. Deus está dizendo assim: olha, continue, porque eu não tenho prazer naqueles que recuam. Abandonar Cristo não vai resolver o teu problema, voltar atrás não vai resolver o teu problema. É um livro, é uma carta que está nos empurrando a perseverança, não abandonar a Deus e nem trocar a sua fé por causa das tribulações. Então fica claro para nós, dentro desse carta aos Hebreus, o nosso grande problema se chama pecado. Desde o começo ele tem falado sobre pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado é a grande barreira, o pecado é a grande dificuldade. E contra a nossa situação de pecado está a remissão de Deus, a redenção de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Nosso problema é o pecado. O problema da nossa fé, da nossa falta de fé, também é o nosso pecado. A nossa incredulidade está junto com o nosso pecado. Inclusive, incredulidade é pecado. Incredulidade é um dos maiores pecados. Falta de fé em Deus é a mãe de todos os pecados. Nosso pecado nos separa de Deus. A ignorância que nós temos de Deus hoje é por conta do pecado, é por conta da nossa desobediência. A nossa insensibilidade é por conta do pecado. Se nós não tivéssemos pecado, nós não teríamos dificuldade de ter acesso a Deus. A fé, ela entra no mundo por causa do nosso pecado. Então nós precisamos de fé hoje. Por quê? Porque nós somos seres pecadores que estamos vivendo, de certa forma, distanciados de Deus, mesmo como crentes, né? O projeto de Deus é nos reaproximar dele, mas isso é um processo de já sendo desenvolvido em cada um de nós. A vontade de Deus conosco é sempre a nossa reconciliação. Deus quer nos reconciliar com Ele. Agora, pulando para o capítulo de número 11, para a gente poder ganhar, senão não vai dar tempo de terminar de novo. O capítulo de número 11, ele terminou falando sobre o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, vai dizer: a minha alma não tem prazer nele. Eu também já falei aqui para vocês, já comentei aqui com vocês, dizendo que quando nós falamos de fé na Bíblia,
Fé não é natural em nós. Não pense que fé, quando você duvidar, não fique se sentindo ruim, se sentindo mal, né? Duvidoso, não tem quem não duvide, não tem quem não entre em alguns questionamentos em algum momento da vida. Todos nós temos essas dificuldades. E quando a gente fala assim, o justo viverá da fé, no meio evangélico, por exemplo, a gente pensa assim, que viver da fé é aquela pessoa que não trabalha, que está vivendo e Deus vai dar para ela o mantimento. Não é assim? Ah, fulano está vivendo da fé. Não existe isso. Todos nós vivemos pela fé. Todos nós. Mesmo o pão nosso de cada dia, quem dá é Deus para um e para outro. Entendeu? Então, essas coisas precisam sair, essas coisas parecem não, mas criam confusão na mente dos irmãos. Todos nós vivemos pela fé. Quer dizer, então eu estou trabalhando, estou vendo lá meus 10 mil reais por mês, então eu não preciso de fé. Aí eu não vejo campanha, eu não faço campanha, eu não oro, eu não participo. Por quê? Porque eu estou bem, muito bem, obrigado, Senhor. Quando eu precisar, eu exerço fé. Não existe isso. A menos que a pessoa que assim vive não tenha entendimento de Deus. Quer dizer, então ela está confiando no bom salário dela, na boa posição dela. E aqui, esse viver pela fé não tem a ver com o viver aqui, agora, comer, beber, dormir. Viver não é isso. A luz da Bíblia não é isso. Viver, a luz da Bíblia, tem a ver com a eternidade. Tem a ver com ir para além de tudo isso aqui. Abraão, a Bíblia fala assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou. Por que eu sou o Deus de Abraão? Porque Abraão continua diante de Deus. Abraão permanece vivendo, Abraão continua vivendo, Abraão ainda existe. Então, viver aqui é para toda a eternidade. E quem me lança na eternidade? Porventura o meu salário, o meu dinheiro me lança na eternidade? Não me lança. Viver pela fé aqui começa aqui sim e vai por toda a eternidade. Então só quem pode me lançar na eternidade é Deus, é a minha fé em Deus. Então vejam, esse viver aqui pela fé não é os teus 80, os teus 70 anos que você pode viver aqui na terra, não é isso. Então se não é isso aqui, diz respeito a todos nós. Para quem iremos nós? Lembra de Pedro falando isso para Jesus? Para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Só Tu me lança na eternidade. Outro texto, mas aqui um texto na cabeça, aquela palavra de Jesus para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, uma fonte se fará no seu interior que jorrará para a vida eterna. Trazer Deus para o nosso dia a dia e limitar Deus à nossa mesa é se tornar um dos mais miseráveis entre os homens. É o que Paulo fala. Se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Isso não quer dizer, repetindo, que Deus não está nesta vida, que Deus não se preocupa. É claro que Deus se preocupa. Falei domingo, Deus se preocupa com as ervas do campo, Deus que veste, Deus se preocupa com os lírios, Deus se preocupa com os pássaros. Aí Jesus fala assim: vocês não valem muito mais do que pássaro? Então nós valemos muito mais do que pássaro. Só que eu não sou pássaro, e nem um lírio no alto dos vales. Então conosco Deus tem algo maior. Deus não vai, ou Deus não quer nos tratar como passarinho. Vocês valem logo muito mais do que passarinho, Jesus disse. Mas aí a gente fica querendo que Deus nos trate que nem passarinho, numa gaiola, colocando alpiste todo dia para a gente comer. Então eu não quero ser tratado como um passarinho. Então Deus está dizendo: olha, com vocês eu tenho algo além daquilo que eu tenho com os passarinhos, com os bezerros, com as cabras monteses, que eu cuido de todos eles. E o que é isto? Se não é eternidade, passarinho não vai para a eternidade. Então, irmãos, não tocar nisso daqui. Tem uma frase de Calvino que ele vai falar sobre isso. Se a gente não pegar o Evangelho e não aplicar nessas coisas, nós estamos reduzindo o Evangelho a algo que é inútil. Nós estamos inutilizando o Evangelho. Por quê? Paulo fala assim: se Jesus não ressuscitou dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Pode ser com 70, com 80, com 90, mas nós estamos reduzindo a eternidade a algo que é totalmente passageiro e, se comparando com a eternidade, é algo momentâneo. Viver pela fé, irmãos, é ter os olhos voltados para a eternidade.
E quero desfazer mais um engano aqui. Quando nós falamos de eternidade, nós não estamos falando de morte. Porque dá a impressão que a gente, quando fala isso, está falando de morrer, que a vida é ruim. Não, a vida é boa. A vida é dom de Deus. Quem não gosta da vida é porque não gosta da eternidade. Uma vez que eu amo a eternidade, eu também valorizo a vida. Valorizo comer é bom, beber é bom, dormir é bom, amigos é bom, a natureza, o mundo de Deus é um mundo bom, e abrir mão daquilo que Deus fez é até mesmo um pecado diante de Deus. Pecado. Então nós damos glória. Paulo vai dizer assim: quer tomar, quer beber, ou façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Então Deus tem que ser glorificado em tudo aqui na nossa vida. Mas uma vez que Deus é de fato glorificado aqui nessa vida, se Ele é de fato glorificado, eu não tenho apenas os olhos voltados para isso aqui, eu tenho os olhos voltados para a eternidade. Eternidade é vida. Eternidade não é morte. Eu não estou falando de morte, eu estou falando de vida. Porque dá a impressão que a gente está menosprezando o que é terreno aqui agora e desejando morrer e ir para o céu. Não é nada disso. Paulo não desejava partir porque ele estava entediado, triste, melancólico, depressivo, deprimido. No Evangelho não tem isso, não, irmãos. Passamos por tristezas e tribulações, mas o que sempre, eu estou falando do Evangelho simples, falando do Evangelho verdadeiro. A pessoa que conheceu Jesus, que ama Jesus, ela não tem como não desejar Jesus. Outra coisa, não é desejar o céu. Não é desejar o céu. Eu quero ir para o céu. Esquece o céu, pensa em Deus. Quando nós pensamos no céu, por exemplo, fica uma coisa meio assim, inexplicável, porque o que é o céu, né? O Guilherme fala assim: chegar no céu lá todo mundo cantando. Eu não quero ir para o céu, não. Aí começa a tentar imaginar o céu, e o céu, sinceramente, conforme as pessoas imaginam, é um céu chato, porque vai todo mundo de branco, andando por aquele jardim cheio de flores, e alguém com uma harpa tocando. Eu quero ir para Deus, porque Deus é um ser eterno, é um ser de vida. Os céus não são maiores do que Deus. O céu não é mais maravilhoso do que Deus. Maravilhoso é Deus. Quem faz o céu ser maravilhoso é o Deus maravilhoso que está no céu. Então Paulo fala assim: eu quero ir para Cristo, eu quero conhecer Cristo, eu quero conhecer Deus. Não conhecer o céu, eu quero conhecer Deus, a fonte da vida, a fonte da luz. Então Paulo diz assim: eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. Quem ele está desejando? Paulo está desejando morrer? Paulo está desejando viver. Eu estou desejando a eternidade, eu quero vida. Lembra mais uma vez do livro Peregrino? Vida eterna, vida eterna, vida eterna. Eu quero é vida, não é morte. Viver pela fé é isso, é ser lançado na eternidade. Capítulo 11, ele vai dar um retrato de toda a história da fé, desde o começo, de como esses homens viveram uma história de fé. Para nós isso aqui é importante, porque nos faz entender que o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo na minha alma, o que está acontecendo no teu espírito, não é algo que começou em você, não é algo que começou em mim. Isso aqui não começou há uma década, 2 décadas. Isso aqui está na história. A nossa fé é uma fé histórica. Nós estamos vivendo apenas parte de um processo que começou há muito tempo atrás, que envolveu tanta gente, tantas experiências. Eu não sei como que, às vezes, de um modo geral, quando as pessoas elas entram em crise de fé, crise espiritual, de uma forma geral, as pessoas elas esquecem a história. Elas se voltam para si próprias, para a sua experiência pessoal, e às vezes até momentânea. Elas se esquecem até mesmo as experiências passadas, do ano passado, do mês passado. Elas se fecham no seu momento atual e começam a viver as suas crises, entendeu? Começa a entrar em desespero, começa a fazer questionamentos, esquece
esquece a história, esquece aquilo que está acontecendo ao seu redor. Geralmente crise acontece quando as pessoas estão centralizadas nelas mesmas, porque uma vez que você sai de você mesmo, começa a olhar ao teu redor e começa a olhar experiências passadas, você vai ver que não é algo que está acontecendo com você, ou que você não é único, e que você não pode questionar Deus, muito menos Deus, por conta de uma experiência que é pessoal, que é pontual. Porque eu não posso esquecer aquilo que Deus já fez na minha vida. Eu contei como testemunho ontem. Hoje, porque não está acontecendo, eu vou perguntar para Deus por quê, Deus para quê, Deus o que é isso, e vou entrar em crise. De um modo geral, é isso que gera crise no coração das pessoas, é esquecer a história. Então volte-se para a história e veja a quantidade de experiências que aconteceu no percurso desse negócio. Aí nós vamos deixar de ter aquela síndrome de Elias, né? Senhor, só ficou eu só eu só, Senhor, só eu fiquei, Senhor, porque só eu. Aí Deus fala assim: não, Elias, peraí, não é só você não. Hoje, em Israel, tem 7 mil que não se cortaram diante de Baal, mas a pessoa só vê a si próprio. Olha para a história da fé e veja a quantidade de experiências e de revelações de Deus que está acontecendo, e todas estão sendo postas para nós como exemplo. Todas estão aqui para nos dar ensinamento de como nós devemos viver. Não é porque eu não tive a experiência que não é real e que eu não posso aprender com a experiência. Então Hebreus vai contar a história da galeria dos heróis da fé, nos narrando todos os feitos de Deus, os comportamentos humanos. A gente vai ver que a história da fé, mais uma vez, ela é absurda. E não adianta nós hoje querer ter um tratamento diferente, porque não vai ser diferente. O Tiago fala assim: olha, tende como exemplo a paciência de Jó, né? Atribulado, mas acreditando em Deus, confessando a Deus. Nós vamos ver o sacrifício de Abel pela fé. Nós vamos ver o andar com Deus de Enoque pela fé. Nós vamos ver o trabalho da fé em Noé, durante o espaço de 120 anos, construindo um barco no deserto, simplesmente porque Deus mandou ele fazer um barco. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. A Bíblia vai dizer lá em Pedro que a fé de Noé condenou o mundo da época. Sabe por quê? Se Noé não tivesse feito a arca, Deus não tinha enviado o dilúvio. Não tinha. Porque Deus não mataria Noé juntamente com os ímpios. Não mataria. Porque Noé era um homem de fé em Deus, e Deus não julgaria o justo com os ímpios. Assim nos diz a palavra de Deus. Quando Deus propôs para Noé fazer a arca, e Noé se pôs ao trabalho de construir a arca, diz Pedro também que ele era pregoeiro da justiça. Podemos entender isso de duas formas. Ou talvez ele, enquanto ele pregava, enquanto ele fazia a arca, ele realmente dizia aquilo que Deus havia dito para ele, que haveria um dilúvio, ou o próprio trabalho dele já era um testemunho de que Deus iria enviar um dilúvio. Então, de alguma maneira, ele era um pregoeiro da justiça, onde ele está dizendo: Deus vai julgar este mundo. Deus vai julgar este mundo. E aí Pedro diz que a fé de Noé condenou o mundo. Significa que ele fez a arca, e porque ele acreditou, no meio de uma geração perversa, entrou na arca para receber salvação de Deus, o mundo foi condenado pela fé de Noé. Pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó. Abraão caminhando, peregrinando pela terra prometida, andando errante, um hebreu, sem saber para onde ia, vivendo em tendas, caminhando por aquela terra que não pertencia a ele, sendo às vezes perseguido, né? Mas caminhando pela fé, acreditando juntamente com seus filhos. Aí depois vai dar no versículo de número 13, que eu acho tão lindo. Todos viveram pela fé, e viveram pela fé. E aqui vamos entrar naquele assunto que eu falei agora há pouco. Todos viveram pela fé e morreram pela fé. Eles morreram na fé, irmãos. Eles morreram na esperança. Esta é a diferença
aqui, irmãos, não tem riqueza do mundo que pague, que compre. Morreram, viveram pela fé e morreram na esperança. O homem que morre com esperança não morre com os olhos arregalados, ele deita e morre em paz, porque ele sabe que ele está passando da morte para a vida. Isso aqui não tem preço, isso aqui não é religião, isso aqui é acreditar na soberania de Deus e ter a convicção de que isso aqui tem um construtor, que isso aqui tem um criador, e que isso aqui, ainda que o nosso corpo vá para o pó, o nosso espírito se liberta para a verdadeira vida em Deus. Todos viveram pela fé, morreram sem receber o que tinha sido prometido, viram de longe, saudaram, reconheceram que estavam aqui apenas como passageiros na terra, não tinham ídolos no coração, porque quando nós temos ídolos no nosso coração, aí fica difícil de morrer, né? Pode ser até o filho, eu vou morrer, vou deixar meus gados, vou deixar minha fazenda, vou deixar minha mulher, vou deixar o meu filho, vou deixar minha empresa, vai deixar tudo porque nada é teu, não é teu, você que pensou que era teu, você que foi lá e colocou o teu nome. Salmo fala isso, né? Os homens dão as suas terras, os seus próprios nomes, fazenda José, não sei o que, no seu sítio, não sei o que, então dão as suas terras, os seus próprios nomes, mas a Bíblia diz que uma geração vai, outra geração vem, e a terra continua aí, a mesma para todos sempre, porque a terra e a sua plenitude pertence ao Senhor, não pertence a homem nenhum, irmãos, nem homem nenhum. Eles eram estrangeiros, forasteiros, peregrinos na terra. Para mim, aqui, eu acho que o homem sábio é aquele que vive tudo, que Paulo fala assim, tudo é vosso, vós de Cristo, Cristo de Deus. Outra vez Paulo fala assim, como nada tendo e possuindo tudo. Eu não tenho nada e tenho tudo, Paulo dizia, porque tudo é de Deus. Então, aquilo que eu precisar usufruir, com a graça de Deus eu vou usufruir, vou gozar, vou aproveitar, vou comer, vou beber, mas não vou tomar posse de nada. Então, para mim, esse é o homem prudente. Tem um ditado que diz assim, que um homem que morre rico, morre miserável. Morreu milionário, achando que era dele. Não faz o menor sentido essas coisas. Claro que no mundo capitalista que a gente vive, pregar isso aqui hoje é quase tolice, né? Porque a Universal está pregando que você vai ter Ferrari, você é um derrotado, você é um não sei o quê. Eu fico aqui abrindo um parênteses aqui, eu fico vendo esses pregadores, que tem o Agenor Duque, né? Está filmando ali, né? O Agenor Duque fala assim, quando é derrotado, e esse postou um vídeo dele mostrando uma Ferrari que ele comprou. Uma Ferrari, uma vermelha, e aí ele dizendo assim pro pessoal lá, se alguém quiser dar R$500, não negue, se ele só tem 500, ele dá os 500 dele, né? Porque, não estou dizendo que eu sou derrotado não, 500, não sei o quê. Eu fico pensando, você comprou a Ferrari com que dinheiro? Esse cara vive e dá oferta do pobre do povo e fica dando de bacana de milionários. Isso é coisa de louco, isso é coisa de doido. Vive da oferta do povo, compra da oferta do povo e acham que são bem-sucedidos, que não são derrotados. Para mim, um homem que deu Eduardo Cunha é um derrotado. Para mim, um Sérgio Cabral da vida, para mim é um derrotado. Isso para mim é um derrotado. Porque roubou, enriqueceu, agora está condenado a mais de 100 anos de cadeia. Aquilo não era teu, você é um derrotado. Você podia se julgar um milionário, mas você na realidade é um derrotado, porque isso sim é ser um derrotado. Então, estes homens aqui não tinham ídolos, viveram para a glória de Deus. Que isso aqui, irmãos, entre no nosso coração, que isso aqui entre na nossa alma, que isso daqui mude os nossos conceitos de vida, que esta fé em Deus, que essa confiança em Deus, que essa busca por essa realidade espiritual mude os nossos conceitos de vida terrena, que isso aqui produza em nós um sono tranquilo, que isso aqui produza em nós paz na alma, que isso aqui produza em nós, irmãos, valores que realmente são legítimos, que não haja em nós inversões de valores, que a gente não valorize mais coisas do que pessoas, que a gente não valorize mais dinheiro do que Deus, que Deus seja o nosso Deus para todo sempre, para que a gente tenha esperança que vá para além de tudo isso que é eterno, que é material. Amém?
Nós tivemos a experiência com o nosso irmão Francisco quando ele faleceu. E o irmão Francisco, uma vez, nós levamos ele para o hospital, ele já estava ficando já meio variado das ideias. E ele estava no hospital, aí teve uma hora que ele quis fugir do hospital. E aí eu segurei ele, né? Já na rua ali do hospital de Beleza. E eu, para onde você vai? Ele, não sei o que, deixa eu jogar no carro, deixa eu jogar mesmo. E aí ele começou a gritar: socorro, socorro! Estava eu e o irmão dele, socorro, socorro! Eles querem tomar o que é meu, eles querem tomar o que é meu, eles querem tomar o que é meu. Gritando alto mesmo assim, né? Eu já sabia que estava meio. E depois eu vi o irmão Francisco, quando ele faleceu em casa, no quarto, que tiveram que descer ele por um lençol, colocar ele num lençol, e desceram ele pela escada segurando, e o caixão, que foi a funerária, foi buscar ele lá em casa, o caixão estava no quintal, e colocaram ele dentro do quintal. Eu fiquei pensando, claro que ele falou aquilo no momento de insanidade mental, mas essa é a realidade dos seres humanos. O meu, é meu, é meu. Depois você vê aquela pessoa que você posta num caixão, colocado uma tampa em cima, fechada, levado embora, você fala assim: que é a vida? Aquilo mexeu muito com a minha cabeça, aquilo mexeu muito comigo, e nos faz ver, ou passar a ver a vida de uma outra maneira. Versículo 14: os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se eles estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de chamar o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Amém? Pulando para o capítulo de número 12, já finalizando. Quando a gente entra no capítulo 12, o escritor vai falar exatamente aquilo que eu estava falando agora há pouco. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, uma vez que você tem uma história ao teu redor, uma vez que você não tem como negar a veracidade da história da fé, uma vez que nós não temos como negar esta realidade, nós não temos, baseado nas nossas experiências pessoais e subjetivas, condição de julgar Deus. Ele fala assim: deixem todo embaraço, o pecado que tão de perto vos assedia, e passe a correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha para a história, olha para tudo que aconteceu. Não é possível que a história é uma história de mentira. Não é possível. Não é possível. É mais fácil, é muito mais, como Elias fala aqui, é bem mais difícil acreditar na mentira do que na verdade. A ideia de que há um Deus é muito mais plausível do que a ideia de que não há um Deus, de que a matéria surgiu do nada. É impossível a matéria surgir do nada, é o meu pensamento. É impossível nós dizermos que isso não é verdade, está na história, está marcado. Nós estamos rodeados de uma nuvem grandíssima de testemunhos, de histórias, de experiências, de que Deus é, de que Deus está aqui, de que é verdade. Então, diante disso, vamos adiante, vamos perseverar, porque nós estamos no caminho certo, nós estamos no caminho da vida, naquele que vai nos conduzir para junto a Deus. Versículo número 2: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Qual é o grande exemplo da nossa fé? Tem Abraão, tem Isaac, tem todos eles, mas o nosso grande exemplo de perseverança,
de insistência, de obediência, é o próprio Cristo, de que tanto Hebreus falou, do capítulo 1 até tem falado agora. Aquele que era maior do que os anjos, superior a Moisés, o sacrifício, a oferta, o sacerdote, ele suportou a cruz, suportou as afrontas, suportou a vergonha e depois foi exaltado por Deus. Ele está dizendo assim: olha, mantenham os olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé de vocês. Ou seja, a nossa fé não é fé, eu não tenho fé porque eu gerei fé em mim mesmo, eu consegui fé em mim mesmo. A minha fé, a tua fé, ela nasceu no dia que os nossos olhos se voltaram para Cristo. No dia que nós cremos nele, essa fé brota nele. Ele é o autor dessa fé, ele é o criador dessa fé, ele cria a fé e ele consuma a fé. Ele é o autor da nossa confiança em Deus. Então começa nele e termina nele. O fim da nossa fé é Cristo. O começo da nossa fé é Cristo e o fim da nossa fé é Cristo. Não tirem os olhos de Cristo de maneira nenhuma. Amém? Versículo que eu li agora, versículo 14 do capítulo 12. Esforce-se para viver em paz. Eu ia comentar mais, mas vai demorar. Versículo 14. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A partir do versículo 14 aqui, ele vai começar a dar alguns conselhos práticos para a vida cristã, nos mostrando, como eu falei no começo, que nada disso daqui é teórico. Isso aqui não é para a gente ouvir, achar bonito, pensar. Isso aqui não é filosofia e nem é autoajuda. Isso aqui é revelação de Deus. Isso aqui é para ser levado para a vida prática. Porque alguém fala assim: tudo bem, vocês pregaram e aí, faz o quê? Porque vocês pregam. Olha, uma vez que a gente pregou, uma vez que se ouviu a mensagem, entendeu a mensagem, agora vai viver a mensagem. Isso aqui não é para ficar apenas refletindo, meditando, não, é para ser posto em prática. Isso aqui mexeu com a forma de ver o mundo. Isso aqui vai mexer com a minha maneira de viver. Então, uma vez que eu entendi, que eu vi que entrou na minha alma, vai viver esse negócio. Vai viver em paz com todos. Vai se apartar daquilo que é mal. Abra mão daquilo que não vai trazer para você edificação, daquilo que de alguma forma vai te afastar de Deus. Exemplos, no capítulo 15, raiz de amargura, sentimentos maus, sentimento de ódio, de aborrecimento, de egoísmo, de vaidade, né? Vai abrindo mão disso. Não permita que essas coisas te afastem de Deus. Raiz de amargura afasta o homem de Deus. Versículo 16: que não haja nenhum de vocês algum imoral, como Esaú, né? Profano, que não valorizava coisas espirituais. Esaú era um profano. O profano é aquele que não respeita Bíblia, não respeita oração. Para ele é tudo coisa comum, tudo tanto pai como tanto fez, né? Eu não quero saber. O Esaú desprezou as promessas de Deus, desprezou a herança que deu na sua vida. Depois buscou arrependimento com choro, mas não encontrou mais. Era um homem profano, era semelhante a Caim, profano, não gostava de quem é bom. Isso aqui acontece na nossa vida, isso aqui está no nosso dia a dia. Nós também estamos cercados de possibilidade de tudo isso em nós. Nós temos potencial para a vaidade, nós temos potencial para o orgulho, nós temos potencial para a arrogância. Para tudo isso nós temos potencial. E eu creio que uma das coisas que a Bíblia faz por nós é abrir os nossos olhos para perceber todo esse mal que nós mesmos causamos a nós. Sei que a religião às vezes comete o erro de culpar o diabo, de culpar o outro, né? Principalmente o diabo. O diabo é o vilão da história. É ele que veio, ele que preparou, é ele que é aquele que é sujo, é ele. Eu já vi história da pessoa achar dizer que estava possessa de demônio. Não, mas não era eu não, foi você. Não foi o diabo não.
gente põe muito na conta do diabo, na conta do diabo, e assim a gente não assume as nossas próprias condutas. E na verdade, quando eu assumo a minha conduta, quando eu reconheço a minha vaidade, isso significa um crescimento espiritual. Então, para finalizar, tudo isso aqui é para ser posto em prática. Isso aqui é para viver. A fé é para ser vivida. É quando alguém te afronta, quando nós somos afrontados e por causa da minha consciência para com Deus, eu não me permito ser ofendido. Eu particularmente, já fui ofendido mesmo. E por causa da minha fé, da minha consciência para com Deus, eu abri mão. Então, e eu não me arrependo, faria de novo. Porque eu não quero me igualar, eu não quero ser igual, eu me recuso a ser igual. Se alguém te xingou, se alguém gritou, eu me recuso a ser igual. Entendeu? Não que a gente não tenha potencial de resíduo, tem poder de fogo também. Atirou, também eu atiro. Bateu, eu também bato. Então nós temos potencial para isso. Mas uma vez que eu entendo esse comportamento, eu não quero ser assim. Eu não quero ter no meu coração ódio. Não quero. Eu não quero ter no meu coração potencial, já falei, todos nós temos, mas eu não quero. Então, eu não posso impedir que os passos voem sobre a minha cabeça, mas eu posso pedir que eles façam ninho na minha cabeça. Então, eu vou lutar contra isso. Se eu sentir inveja, reconheça que você sentiu inveja. Lute contra isso. Se você sentiu ódio, reconheça que você sentiu ódio. E aí, essa é a nossa luta. E quem faz isso por nós é o conhecimento de Deus. E a nossa salvação é essa. Negar é parte do problema. Negar, dizer que não sentiu, dizer que não é, dizer que não aconteceu, é bobagem. Se aconteceu, o Evangelho diz: assuma, não tenha medo e lute contra isso e você vai vencer. Então, a vida cristã é uma vida prática. E diante dos desafios da vida, que é a conclusão de Hebreus, diante das lutas, das dificuldades da vida, no meio dos embates das lutas, nós queremos desanimar, porque mas fulano me humilhou, fulano falou, fulano xingou, fulano perseguiu. O nosso desafio é, em meio às lutas, continuar firme, perseverante, entendendo que o melhor de Deus não vai vir, o melhor de Deus já veio, o melhor de Deus já nos foi dado, e o melhor de Deus para nós é Cristo, Cristo superior, Cristo maior, Cristo autor da vida, Cristo nosso sumo sacerdote, Cristo o autor e consumador da nossa fé, Cristo a nossa vida eterna, Cristo nosso grande amor, Cristo a nossa esperança, Cristo superior a tudo e superior a todos. Nós não podemos deixar Cristo e voltar atrás. Essa é a grande ênfase do livro de Hebreus. Amém? Eu finalizo aqui. Que Deus nos abençoe. Ficou o capítulo 13, mas aqui já são as exortações finais. Nós podemos deixar passar. Mas guarde isso no seu coração. É bom que não fique apenas nisso. Leia e depois diga: mas eu já li. Releia. Você tem a vida inteira para poder ler, aprender a Bíblia e entender. Eu não abro mão disso aqui por nada. Eu não abro mão. Ele ia ter uma aula aqui. Eu já assisti a aula de novo em casa. Eu coloco lá, às vezes, fazer alguma coisa na cozinha lá, ligo, vai ouvindo, leio um pouquinho, depois leio um outro pouco, porque eu particularmente tenho interesse de entender, porque eu sei que entendendo eu serei beneficiado por isso. Então, assim eu trato a Bíblia. Eu já li Hebreus diversas vezes, não foi uma, não foi duas, foi diversas vezes. E que Deus me dê graça para ler então, mas ainda algumas vezes, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Quarta-feira que vem, provavelmente vai estar aqui conosco o nosso irmão Valdirei, ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Amém? Ficamos de fé e pé. Deus abençoe a todos dessa noite. Quem é que orar, Deus? Para o Senhor, a gente tenha mais exposições como essa, né? Quem gostou da exposição do livro? A gente quer Romanos, quer Efésios, quer Coríntios, quer todos. Cada vez, né? Se quiser voltar no Antigo Testamento também, Deuteronômio, vai. Porque é complicado, né, irmãos? Tem pastor por aí que parece que não tem Deus na Bíblia. Está consumindo tempo, não está vivendo pela fé, na verdade. Que a gente possa viver cada vez mais com os olhos na palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos.
Senhor, muitas vezes, pede-nos em paz agora, Senhor, nos nossos lares, que nós possamos ter uma noite de sono no resto de semana, até que a gente possa congregar novamente aqui de novo no domingo, Senhor. Tenha cada dia mais a consciência de como é viver pela fé, Senhor. Leva cada um dos nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, e com todos permanecerão apenas hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe em nome de Jesus.